Olá, meus amigos. Hoje, nesse dia 27 de dezembro, tá, de 2022, e sobre aqui nós estamos agora no período natalino de muitas festas, né? Muita comilança, muita fartura, a família toda reunida. E eu gostaria de trazer aqui um acontecimento da minha infância, que eu acho que traz um aprendizado e foi marcante na minha vida. Eu sou de uma família muito humilde, tenho 8 irmãos. E na minha infância, eu acho que eu tinha na época uns 9 a 10 anos de idade. E aí meu pai pegou e ele trabalhava demais a conta, era a única pessoa que trabalhava em casa. Minha mãe, né, com 8 filhos, tinha cuidado dos filhos. E meu pai teve uma infecção urinária. Então meu pai ficou 15 dias hospitalizado. E nós estávamos em casa, 8 crianças, né? Estávamos todos somente com a presença de Deus. Meu pai no hospital, minha mãe junto com ele. E aí nós recebemos a visita de um tio meu, de Zé Lourinho. Que Deus o abençoe. E aí eu lembro o seguinte, uma coisa que ficou marcante na minha mente, foi a brincadeira. O meu tio chegou e falou assim: vamos brincar? Vamos no mato caçar alguma coisa pra gente comer e vamos na caça. E aí saiu que um monte de crianças junto com meu tio. Nós estamos no meio do mato. E criançada toda alegre, divertindo, né? Nós ia caçar, fazer algo diferente. Nós ia buscar o nosso alimento no mato. Aí meu tio pegou o quê? Folha de alçapeixe. Alçapeixe é uma planta que tem medicinal, né? Usa muito para curar machucados, ela é anti-inflamatória. Aí meu tio chegou em casa, nós escolhemos aqui um monte de folha de alçapeixe, lavamos. Ajudamos meu tio a lavar, colocou na bacia, todo mundo lavou aquilo junto. E meu tio pegou e passou aquela folha com fubá na água, né? E untou ela com fubá. E pegou e colocou na frigideira, na panela quente. Ela ficou crocante, tipo uma batata frita crocante. E aí nós comemos aquilo ali. Com toda alegria, com toda felicidade, criança, tudo brincando e tudo exaltando aquela novidade. E qual que é o aprendizado dessa história? Meu pai estava hospitalizado, mas não tinha alimento dentro de casa. As latas estavam vazias. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha carne, não tinha nada. E 8 crianças famintas. Aí meu tio lá pegou e fez essa proeza com a gente. E qual que é o aprendizado, a lição que eu tive de tudo isso? Por quê? O meu tio podia chegar em casa murmurando. Ele podia chegar reclamando, né, da situação da vida. Podia estar murmurando sobre a situação do irmão dele, com as latas vazias e ele no hospital. E naquela época recebia por semana. Meu pai trabalhava com obra, né, construção civil, então o pagamento era semanal. Ele recebia por semana e comprava o alimento da semana. Ele já 15 dias hospitalizado, já 2 semanas sem trabalhar, 2 semanas sem alimento. Então o que tinha foi se acabando, foi se acabando. E qual que é a maior sabedoria do meu tio? É que o meu tio, além de não murmurar e de não chegar com raiva nem nada, ele nos convidou a brincar. Então qual foi a experiência, eu como criança e assim meus irmãos, qual foi a experiência que nós tivemos? Nós tivemos a experiência de uma aventura, de uma brincadeira. E não tivemos uma experiência de dor, de sofrimento, de angústia pela falta de alimento, entendeu? Nós não ouvimos isso da boca do nosso tio. E aí depois a gente vai crescendo, que a gente vai
tendo consciência das coisas, então a gente vai compreendendo que, na verdade, meu tio usou de uma falta de alimento para transformar aquilo numa arte, numa brincadeira. Então a gente nem tinha consciência naquela época, porque não tinha arroz, não tinha um alimento para comer. Aí mais tarde minha mãe chegou do hospital, aí nós fomos contar para nossa mãe a nossa aventura. Não, mãe, foi muito divertido com a tia aqui, com a tia levou nós para passear, nós fomos no mato, nós caçamos o alimento, tal, nós fizemos, nós ajudamos a preparar o alimento e tudo. E foi uma experiência, aquilo que eu poderia ser um trauma de dor e sofrimento, meu tio conseguiu nos transformar numa experiência de alegria, numa aventura. Conseguiu transformar aquilo em algo prazeroso, tá? Algo marcante, mas marcado pela felicidade. Então fica nessa semana de Natal, tá? Essa memória, esse aprendizado para você. Não reclame, não murmure. Tenta usar da sua criatividade, seja feliz no pouco. Porque se você for feliz no pouco, Deus vai te honrar. Tá? E Deus vai te honrar e você vai prosperar. Graças a Deus hoje, todos meus irmãos, todos têm uma condição de vida que dá suficiência para eles, todos têm sua própria casa, ninguém paga aluguel, todos têm um alimento, têm fartura dentro de casa. Graças a Deus eu já tenho um irmão que já é milionário, é o primeiro apenas, outros virão também, outros terão essa conquista também de ser milionário. Mas o mais importante é essa família, o que? Todos os meus irmãos têm ainda uma alegria no coração. Por quê? Porque apesar da dificuldade que dos meus pais financeira que eles tiveram para a criação dos seus filhos, jamais faltou aquela fé em Deus, jamais faltou os princípios. Então meus pais nos deram o princípio de honestidade, de trabalho, de luta. Eu gostaria aqui de fazer esse vídeo e honrar principalmente os meus pais, né? Minha mãe muito correta, chegasse qualquer coisa dentro de casa, ela perguntava. Um dia eu fui fazer um trabalho de escola com essa coleguinha, acabei que trouxe a tesourinha na minha mochila, minha mãe chegou, quem que é essa tesourinha? Não, é do meu amigo, mas nem vi que estava aqui não. Fomos no outro dia na escola fazer questão de lá devolver. E olha aqui, tá mais um testemunho aqui. Meus cadernos, eu não tinha caderno quando eu estudava. Era apenas folha de computador, naquela época em que as folhas de computador tinham uma parte branca e uma verde ainda, aquilo ali que era meu caderno. A minha mochila era um saco de arroz, não tinha mochila para levar nada para a escola. Eu não tinha nem uniforme para ir para a escola. Minha mãe ia nas fábricas e comprava retalho e ela que costurava nossas roupas. Eu não tinha o prazer de estar comprando uma camisa igual essa, chegar na loja e comprar uma camisa, não. Toda a roupa que eu tinha era que a minha mãe que costurava. Ia lá, comprava retalho e fazia todas as nossas roupas. Blusa de frio, minha mãe que fazia, pegava aquelas lã e tudo lá, ia fazendo aquela de veludo. Era veludo na época que se usava muito, aquele retalho de veludo. Eu lembro que eu tinha uma blusa que eu adorava, essa blusa de frio, achava ela linda, tá? Mas o que? Essa blusa minha mãe que fez para mim, tudo de retalho de veludo, cada um de uma cor e tudo, e era quentinha. E eu muito feliz com aquela blusa que a minha mãe fez para mim. Tá? Eu lembro que um dos primeiros empregos que eu tive foi capinar um lote para a vizinha, e a vizinha também era costureira, ela pegou e fez uma camisa para mim. Foi um dos meus primeiros pagamentos pelo meu serviço prestado. Então fica para você essa mensagem aqui nessa semana de Natal. Não é da onde você veio, não é o que aconteceu que você que importa. O que importa é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Tá? E se você tiver a força para lutar, tiver esses princípios, tá? De sabedoria, de força, tiver Deus, principalmente minha mãe e meu pai, muitos religiosos, tá? Criaram a gente dentro da igreja, você vai vencer. Tá? E fica aí, todos vocês que têm aquelas crianças em casa, tá? Que têm filhos novos, que às vezes estão passando por dificuldade, que não tem um alimento, eu não tenho condições hoje de dar uma cesta básica para todo mundo. Eu não tenho como de levar alimento a todas as famílias. Mas eu gostaria de levar essa mensagem para você. Esse aprendizado com meu tio. Até agradeço. Meu tio vai estar, vou fazer questão de mandar esse vídeo para ele, tá? O tio Zé Lourinho. Que fica essa sabedoria. Tá? Porque é a sabedoria que vai nos elevar, que vai dar o seu sustento. Tá? A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Então peça a Deus sabedoria para as suas dificuldades. De tudo aquilo que você está tendo dificuldade na sua vida, peça a Deus que haja luz e Ele vai te dar a direção.
tá? E fica aqui, para mim, isso é uma dica de ouro. Meu tio conseguiu transformar uma experiência que podia ser de dor, de trauma, de fome, numa experiência de alegria, tá? Foi uma aventura que nós fizemos com o nosso tio, tá bom? Que Deus abençoe a você, tá? E toda a sua família, e que nesse Natal, tá? Nessa virada de ano, você possa receber o quê? Aquilo que tem mais valor. É o amor pela vida e a sabedoria. Sabedoria para prosperar. Sabedoria para viver em contentamento e para ser feliz. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida.